secretário executivo do Sim Combustíveis, César Ferreira Júnior, está aqui conosco hoje presencialmente. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Menina que nos acompanham nesse momento. É um assunto que é bastante polêmico, até o nosso tempo não é o suficiente para conversarmos, mas vamos abordar, obviamente, essa polêmica de ICMS e o preço dos combustíveis aqui no estado de Santa Catarina. Vamos tentar passar para o consumidor aí de uma maneira bem resumida, clara, mas acima de tudo objetiva. R$8 e também entender por que o dólar baixa, o barril baixa e a gente não consegue ver o preço baixar. Diferença. R$8 a previsão agora do litro. Que história é essa em Santa Catarina? Na realidade é o seguinte, vamos falar um pouquinho da pauta. Muito se fala em pauta do ICMS e congelamento da pauta. O que é a pauta do ICMS? É um valor de referência, é a base de cálculo onde o governo calcula o imposto dele. O que está acontecendo? Oficialmente, desde 1º de novembro de 2021, o governo congelou a pauta em 5,77. Essa é a base de cálculo. Mas é preciso entender que o agente econômico, o empresário, o revendedor, ele não é um pagador de imposto, ele é um repassador. Ou seja, quando ele adquire a gasolina, o etanol e o diesel no estabelecimento dele para comercializar, ele já está pagando antecipadamente esse imposto para o governo. Então o governo, através do secretário de Fazenda, o Paulo Eli, o que ele optou? Por uma renúncia fiscal. Ele abriu mão dessa receita. Sim. O que ele fez? Ele levou um benefício, entre aspas, para o consumidor e agora quer cobrar do empresário. Então, nós consumidores, no ato do abastecimento dos nossos veículos, nós pagamos o imposto já sobre os 5,77. Aliás, ele já foi recolhido lá na fonte, certo? E a distribuidora repassa automaticamente para o governo. O governo quer abrir mão desse valor. Ele abriu mão desse valor. Por um tempo. Por um tempo. Oficialmente a partir de 1º de novembro, mas desde janeiro de 2021, extraoficialmente, ele já vinha segurando a pauta. Certo? Certo. Então o que aconteceu? Essa dívida criada pelo governo, ela foi acumulando. Certo. Porque a diferença foi aumentando, porque a gasolina não deixou de subir na refinaria. O álcool anidro não deixou de subir também, que interfere diretamente no custo da gasolina. Então o que acaba acontecendo? Hoje, numa conta muito simples, vamos tirar uma média de preço de bomba em R$7 no mercado, certo? A pauta está 5,77, nós temos uma diferença aí de R$1,23. Então, a cada 100 mil litros de gasolina vendido hoje para o empresário, para o governo ele já está devendo R$30 mil. Mas como eu disse para vocês que o empresário ele não é pagador, ele é repassador, ele já pagou esse imposto, então o governo fica fazendo um lobby nesse momento, né? Isso chega a ser desrespeitoso com a sociedade, com o cidadão e com a cidadã catarinense. Vai pagar 2 vezes, então? Essa conta vai para o consumidor. Que coisa, porque o empresário já pagou isso. Sim. Então, por que se estima que a gasolina pode chegar a R$8? Se o governo insistir nessa situação, o que vai acontecer? O empresário, como não houve um provisionamento dessa situação criada pelo governo do estado, ele vai ter que repassar isso para a bomba. Não há o que fazer. Não vai assumir o custo. Não. Nós não tem como absorver isso. Senão vai fechar postos de combustíveis. Não. Hoje, os 1.938 postos de Santa Catarina, se cumprirem essa ilegalidade que o governo está praticando, fiscal mesmo, né? Teriam que entregar a chave para o secretário de Fazenda e dizer para ele o seguinte: vai tocar o meu estabelecimento que eu não tenho o que fazer. A dívida é impagável. Sim. Até antes do último aumento, que foi 18% na gasolina e 25% no óleo diesel, a dívida estava estimada desses 1.938 postos para com o governo do estado em 600 milhões. Então ela só vai aumentar. Não há o que fazer. E nós já estamos há um bom tempo tentando falar com o senhor Carlos Moisés, mas ele de uma forma desrespeitosa e deselegante, porque eu acho que o mínimo que um gestor público, independentemente de ser prefeito, governador ou presidente da República, ele tem que receber um setor. E é um setor que arrecada nada mais, nada menos do que 1/4 da receita para o Estado. Verdade. E ele não quer conversar. E o senhor Paulo Eli, que é secretário de Fazenda, infelizmente é uma pessoa extremamente
intransigente. Não tem conversa. Já tentamos todos os caminhos possíveis e imagináveis, né, pelo menos para tentar conversar. Como eles não nos dão essa oportunidade, só nos resta ir para a esfera judicial. Vamos lá, se fechar aí 3 dias os postos de combustível, sexta, sábado, domingo, em manifesto, para o Estado. Na realidade, Caleb, hoje se parar um dia, o estrago é grande, né? Para? E tem intenção? Nesse momento, não. Mas existe essa projeção? Momento, não. O que existe, na nossa ideia, isso já foi avisado lá em Florianópolis, talvez uma manifestação com pelo menos 200 ou 300 caminhões-tanques. Espero que não precise chegar nessa situação. Ontem era para ter ocorrido uma reunião na Assembleia Legislativa com o presidente da Assembleia e o presidente de Comissão de Finanças do Estado de Santa Catarina. Houve um imprevisto, nós estaremos indo a Florianópolis no próximo dia 11, agora segunda-feira, né, presencialmente para termos mais uma conversa com eles. A Assembleia está do lado, está querendo ajudar? Maioria governo. Na realidade, existem uma minoria de parlamentares, até porque nós estamos no ano de eleição. Não é qualquer parlamentar que vai querer abraçar essa causa. Ninguém se manifesta nas prefeituras, que ele despejou dinheiro agora com o Plano 1000. Exatamente. Então o que ele está fazendo? Visitando alguns prefeitos e distribuindo dinheiro. Inclusive, é um cala-boca, né? Inclusive, por incrível que pareça, que é a primeira vez que eu estou vendo isso, um governador do estado de Santa Catarina, ele está até, inclusive, interferindo na obra da 470, que não tem nada a ver com o Estado. Sim. Né? Exatamente, botando dinheiro. Não, exatamente. Mas de onde é que está surgindo agora tanto dinheiro? Né? Então, até ontem não tínhamos um problema, aí agora da noite para o dia acabou se resolvendo tudo. Infelizmente, nós não precisarmos estar nessa situação, chegar no ponto que chegou, mas vocês podem ter certeza, quem vai sofrer é o consumidor. A tendência é piorar. Com certeza, com certeza. Só que essa dívida, para nós, não existe. Para nós não existe e nós temos muito embasamento jurídico, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que vocês vão comprar uma garrafa de água mineral a R$1 e vender 90 centavos? Pois é. Se a pauta foi fixada em 5,77 e a gasolina já tá custando mais de R$6 faz muito tempo, né? Muito mais do que R$6, como é que tu vais acompanhar a pauta? A matemática é uma ciência exata, essa conta não fecha. E quem é que vai pagar essa diferença? Em resumo, ele fez uma festa, convidou todo mundo e agora está mandando boleto para pagar. Exatamente. Isso é fazer festa com o dinheiro dos outros. Exato. Né? Só que ele deveria ter a personalidade, né, a hombridade de falar a verdade. E não só isso, essa reposição, né, de tanto dinheiro derramado aí para as prefeituras, já visando o futuro de reposição de recursos e receitas para o governo. E outra coisa, Caleb, como é que ele pode alegar, como ele está publicando ultimamente na mídia, porque também nós levamos isso para as redes sociais, porque nós precisamos mostrar para a sociedade. Sim, tem que o esclarecer. Consumidor precisa ter conhecimento. O consumidor senão não tem culpa. O povo fica sendo ludibriado, né, achando que ele está certo. Mais uma vez. Então o que acontece? Como é que ele pode ter um discurso de que ele não está aumentando os impostos? Mas ele está fazendo isso. Sim. Na prática ele deu com uma mão e agora está tirando com as duas. Ele está tirando com as duas, porque a situação ela não é grave, ela é gravíssima. Sim. Né? Nós estamos falando aí, vamos supor uma média de R$200 mil. Hoje nós temos uma média de 200 mil litros, 200 metros cúbicos de venda por mês nos postos. Não são todos, mas em média teremos isso. Então um revendedor, a cada 200 mil litros que ele vende por mês, ele deve R$60 mil para o governo do estado, numa situação dessa aí, criada pelo seu Paulo Eli, secretário da Fazenda. Nós estamos falando de R$720 mil no ano. Vai fechar as portas. Todos os 1.938 postos. Não mantém. E o que nós não queremos, né, é um aumento para o consumidor. Claro que não, porque já está todo mundo sobrecarregado, não só no combustível, mas de forma geral, né? Então, infelizmente, nos deparamos aí com essa situação. Eu devo completar aí 17 anos de sindicato. Não me lembro de ter passado por uma situação tão delicada, tão grave, que mais uma vez vai sobrar para o consumidor. Verdade. E o pior disso tudo, congelaram a pauta
por 90 dias, num primeiro momento, dia 1º de novembro até 31 de janeiro, depois por mais 60 e agora por mais 90. Por quê? Coincidentemente, ano de eleição. Claro. É uma picuinha, e isso é por unanimidade. Todos os governos do estado, os 26 estados da federação mais o Distrito Federal, congelam a pauta, vão empurrar isso literalmente com a barriga até o final do ano, ou pelo menos até a eleição, para ver o que vai dar. Isso é resultado de há uns 2 anos atrás, se eu não estou equivocado, que o Bolsonaro lançou, né? Como é que eu vou te dizer? Lançou uma proposta. Ele lançou uma proposta... Uma provocação, Uma né? provocação contra os governos do estado, dizendo que ele baixaria o ICMS na refinaria, sendo que os governadores teriam que fazer a sua parte. Sim. Né? E foi aprovado há pouco tempo no Congresso um projeto de lei onde a tendência é unificar as alíquotas. Nós teremos então uma única alíquota para a gasolina, para o diesel, para o etanol em todo o Brasil. Só que, é claro, em Santa Catarina nós temos 25% de cobrança do ICMS na gasolina e no etanol. Já no Rio de Janeiro nós temos 34%. O que vai agradar a gregos pode não agradar a troianos. Aí não passa. Aí começa a dificuldade do negócio. E também, logo após a aprovação desse projeto de lei no Senado, antes mesmo de ser encaminhado à Câmara, o que os governadores deixaram bem claro, né? Publicamente, que se fosse necessário, iriam procurar o STF. Não querem perder a fatia do bolo da sua arrecadação. E aí entra quem está legislando hoje de toga. César Ferreira Júnior, tempo coisa, esgotado nosso aqui hoje, infelizmente, mas estamos atentos. Você que é secretário executivo, nos mantém informado aí, para que a gente possa continuar debatendo esse assunto importante. Da mesma forma, apesar do pouco tempo, foi interessante esse bate-papo, esse diálogo, porque agradeço a vocês a oportunidade, porque o consumidor precisa saber realmente do que está acontecendo. Grande abraço, César. Até porque ele é o mais lesado nessa história. Ele que vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. É lamentável.